Priscila Otalevi, que é muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Tudo bem, Priscila? Tudo bem. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, né, de estar sempre colaborando e contribuindo para os temas que vocês trazem aqui. A gente pode chamar essa mania de algumas pessoas de acumular objetos que não estão sendo utilizados, deixar bem claro isso, né, que estão inservíveis e tudo mais, como um transtorno? Sim, né? Um transtorno de acumulação. E a principal característica dele é justamente essa, né? Da pessoa acumular objetos, né? Roupas, jornais velhos, revistas, que naquele momento eles não têm uma utilidade, né? Uma necessidade específica, mas a pessoa tem essa dificuldade, esse sofrimento em desapegar desses itens, então ela começa a acumular isso em uma proporção, em um nível tão elevado, que isso começa a obstruir os cômodos da casa. Isso atrapalha até na questão de saúde, né? E de conforto dentro dos lares, dentro daquela estrutura. Porque começa a acumular, ocupar mais espaço do que deveria, atrapalhar no dinamismo das pessoas. E é muito comum a gente ver pessoas que têm esse tipo de transtorno, né? Exatamente. Os cômodos, eles começam a perder a função. Então, o fogão da casa está entulhado de coisas, o sofá está super abarrotado de itens lá que não são utilizados. E, além dessas questões de saúde, pela falta de higiene, também a dificuldade de relacionamento. Porque, às vezes, as pessoas que convivem com acumuladores, isso se torna tão indigesto, tão difícil de conviver, que eles acabam se afastando da pessoa, né? Porque por mais que em alguns momentos ela tenha essa compreensão desse exagero, ela não consegue deixar de emitir esses comportamentos. Você que trabalha diretamente com esse tipo de problema, com esse tipo de transtorno, Priscila, já percebeu, assim, identificou que existe uma idade que é mais acometida, que isso aparece mais? Ele pode aparecer na infância e na adolescência, né? Porque, assim, comportamentos são aprendidos, então a gente vai repetindo coisas que a gente aprende em casa. Mas ele é facilmente, né, identificado na meia-idade, e na idade dos idosos, por exemplo, ele se agrava bastante. Até pelo tempo de repetição, né? Então, quando na vida infantil ela começa a desencadear esses comportamentos, ela vai reforçando isso e está chegando numa idade onde ela realmente perde o controle dessas ações. E existe uma causa definida? A ciência tem uma explicação de como uma pessoa desenvolve um transtorno como esse? Então, né, a gente, na terapia comportamental, a gente entende que os comportamentos, eles têm funções para estar se mantendo. Em alguns dos casos, traz a dificuldade de relacionamento. Então, ela guarda lá objetos que têm grande valor afetivo para ela, em contrapartida, ela deixa de ter contato com as pessoas. E ela se sente constrangida por esse acúmulo de coisas, então ela começa a evitar que as pessoas façam visita, porque elas vão fazer críticas com relação àquilo, os próprios familiares. Então, ela começa a se distanciar das pessoas. E quanto mais ela se isola, mais ela vai intensificando essa dificuldade de relacionamento. Algumas outras coisas também que contribuem para as causas é o que a gente chama de privação, né? Então, em algum momento lá no passado a pessoa se privou de coisas, então ela começa a reforçar isso agora. Porque como lá atrás eu passei dificuldades, eu não tive condições de comprar isso, então ela começa a fazer aquilo de maneira desencadeada. E pela privação também pensando no futuro, né? Eu vou comprar esse objeto aqui porque um dia eu posso precisar, um dia ele pode ter uma necessidade para mim. Então, também está relacionado às questões de privação, né? Então, de repetição, de privação e também de valor social. Porque às vezes eu vou comprando coisas que eu não uso, mas que de uma certa maneira isso me traz uma certa aceita. Eu sou aceita por ter aqueles itens, né? Então, eu também vou repetindo esses comportamentos por uma necessidade de aceitação. Tem alguma relação acumular e colecionar, e também nesse ponto que você falou, às vezes da questão de consumo, às vezes o meu hábito, o meu transtorno não é o acumulativo, mas sim o de consumo, a de vontade de consumir. Também pode ser uma causa a esse acumular de objetos. Isso, a pessoa, ela sente muita dificuldade de desfazer, um sofrimento mesmo de desfazer daqueles itens, e também ela começa a ter essa necessidade, né? Aí a gente chama de transtorno de acumulação compulsivo, né? Ela tem essa necessidade de comprar, de adquirir esses itens também. Mas é diferente de colecionadores, por exemplo, porque a pessoa que coleciona, ela não repete os itens, então ela tem uma seleção, e o uma acumulador organização, não. Uma organização.
E o acumulador não, ele só vai acumulando aqueles objetos sem ter, às vezes, muito sentido para ele. Às vezes sim tem valor sentimental, mas às vezes não, ele só vai acumulando por uma necessidade lá atrás que ele passou ou por coisas que ele pode vir, né, imagina que pode vir a necessitar. Então a grande diferença é que para o colecionador existe essa organização e também uma seleção. E outra, ele não sofre tanto se ele tiver que desapegar. Então, se eu coleciono um item e o que você tem, eu entendo que é raro, eu estou disposta a trocar com você. Então, eu não vou sofrer como um acumulador sofre ao desfazer de determinados itens. E, de repente, o acumulador ele pode acumular transtornos, tanto o transtorno acumulativo quanto o transtorno compulsivo de consumo. Exatamente. Uhum. E como que eu posso perceber? Como que eu identifico isso em mim mesmo? Ou como que eu posso abordar, tentar conversar com um parente, com um familiar, que eu estou sentindo que está ocorrendo isso? Então, a grande característica, assim, é essa dificuldade de desapegar. Quando a gente fala que pode acontecer na infância também, a gente vê, né, para criança ali que tem dificuldade de doar algum brinquedo, de desfazer de um brinquedo. Então, já começa a não ter mais espaço lá no quarto, mas quando a mãe fala, vamos ver aqui o que a gente pode desfazer, a criança começa a ter essa dificuldade. Então, eu vou percebendo, né, outras coisas que eu posso identificar em mim, é justamente esse questionamento, né, é da minha necessidade esse item, né? Então, de repente, eu tenho lá vários itens que eu estou só comprando e acumulando e não utilizo. Então, de repente, de começar a avaliar, né, com relação a essas necessidades. Mas assim, eu estou falando aqui, mas realmente é difícil para compreender, porque aquilo que eu falei, isso gera um transtorno até familiar, porque as pessoas começam a perceber, mas muitas vezes eu não vejo isso desnecessário. Por quê? Porque em algum momento esse comportamento que eu emito hoje, ele me salvou lá atrás, então eu tenho uma tendência de repetir, ou seja, ele me trouxe o resultado lá atrás. Obrigada mais uma vez, viu, Priscila, pelos seus esclarecimentos aqui conosco. Hoje, quem quiser conversar com você, acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho, pode entrar em contato via telefone, né? Isso mesmo, né? Então, eu atendo na Humanos, Psicologia, para quem quiser entrar em contato, maiores informações ou agendar uma consulta através do telefone 99339-1818. Que não pode deixar de tratar. Exatamente, né? Vamos buscar ajuda e desmistificar essa ideia de autossuficiência, né? Olha aí, Luana, e esse assunto rende aqui no nosso programa, né? Afinal, a Thelminha tem várias dicas pra gente entender e como organizar melhor aquelas coisas que a gente não quer se desfazer ou para identificar se aquilo me tem alguma necessidade